Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor e hoje a gente vai falar sobre o Super Xandão, o último herói da Terra. Bom, não é todo mundo que conhece o Super Xandão, mas ele tem um canal aqui no YouTube bem grande, onde ele faz algumas lives e geralmente são lives de conversa, são lives jogando alguma coisa, são lives falando sobre filosofia, falando das coisas a visão de mundo dele. Ele é um cara super religioso, pelo que ele diz, pelo menos, né? E muitas pessoas, quando viram o Super Xandão, conheceram ele no League of Legends, né? Então, o Xandão, ele surgiu como sendo um criador de conteúdo de League of Legends que fazia um conteúdo de LoL, só que de uma maneira diferenciada. Porque assim, a galera do League of Legends já tá bem saturada de criador de conteúdo. Então fica uma questão que a gente tem que procurar coisas que são diferentes, né, clã? Não dá pra gente ficar vendo sempre os mesmos streamers fazendo as mesmas coisas, né? E quando surgiu o Super Xandão, as pessoas olharam pro conteúdo dele e já falaram, pô, esse cara tá fazendo diferente, ó. Ele tem um personagem, ele fica gritando, olha aí, eu tô bombadão, né? E outras coisas mais. E aí, cara, acontece que ele ficou muito popular, a galera achava muito engraçado e outras coisas mais, só que aí ele começou a falar sobre a visão de mundo dele e as pessoas começaram a notar que talvez o Super Xandão não fosse um personagem, porque as pessoas olharam e falaram, não, esse cara é super escrachado, não pode ser real. Mas eles viram que, na verdade, ele tava falando a verdade, que ele realmente acreditava que a Terra é plana, nas coisas que ele tava falando. E, inclusive, algumas coisas bem danosas, tá? Eu não vou poder citar aqui as coisas que ele não defendia durante a pandemia e tal, porque vocês já sabem, né, que pode dar ruim pro YouTube. O YouTube tá sendo muito chato com a gente em relação a esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que esse tipo de situação é muito danoso, porque, cara, mano... Tipo, se você tem lá uma porcentagem e o bagulho tem lá uma taxa de mortalidade de 1%, vamos dizer assim, e você fala para as pessoas que não é para ela ir lá e tomar picadinha porque, sei lá, vão colocar um chip na pessoa, e 100 pessoas acreditam, a taxa de mortalidade é 1%, então dessas pessoas, se todas elas pegarem a doença, 1% morre, então uma pessoa morre. Então, tipo, por causa de algo que você falou no seu YouTube, falou no seu vídeo, uma pessoa veio a falecer. E eu tô falando aqui de números pequenos, 100 pessoas. Porque o Xandão, ele atinge muito mais que 100 pessoas, né? Então eu acho muito perigoso esse tipo de discurso, especificamente. Mas como o YouTube não gosta desse tipo de discurso, eu não vou falar muito sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre mais a questão da Terra plana, né? Que ele defende. E, cara, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa no meu Twitter mesmo, né? Famoso Twitter. E caramba, a câmera tava gravando outra coisa esses dias, aí acabou ficando bugado. Bom, enfim. Então aqui foi a pesquisa que eu fiz. A galera falou que isso aqui parece outra coisa, parece um falos, né? Realmente parece mesmo um falos, que é essa pesquisa. As pessoas que pensam coisas absurdas, tipo a Terra plana, tem que ter as suas opiniões respeitadas, pergunta séria, para saber se você acha que uma pessoa que pensa, por exemplo, de Terra plana ou até outras coisas mais danosas, no caso da Terra plana, sendo bem sincero, eu não acho que a Terra plana vai machucar uma pessoa, sabe? Eu acho que o cara que acredita em Terra plana é tanto quanto aquele cara que acredita na Kombi dos palhaços ou umas paradas assim. É só uma coisa, um hoax, né? As pessoas ficam com medo disso, elas compartilham esse tipo de coisa. Tipo como aconteceu Ratanabá, acreditar em Nibiru, sabe? Eu mesmo, às vezes eu fico vendo essas teorias da conspiração e eu acho até interessante da gente ler, da gente entender. Tem umas coisas que são bem assim, caraca, mano, bem que o mundo podia ser assim, seria melhor do que o mundo que a gente vive hoje em dia. Mas, infelizmente, não existe Ratanabá, não existe Mu, não existe Lemúria, não existe... Aí a galera vai falar, o que é isso, Dark? Realmente, cara, eu fui longe essas paradas, tá? Então não existe essas paradas aí, né? Em alguns casos, infelizmente. Mas no caso da Terra plana, então a Terra não é plana, a Terra é redonda. Já fiz um vídeo explicando sobre isso e rolou uma discussão muito grande do Xandão com o Hamlet recentemente, onde o Hamlet estava explicando, né, que a Terra é redonda, explicando por quê, mesmo que não tenha motivo de explicar por quê, né, porque acho que já tá meio que o consenso geral, mas você vê a sombra da Terra na Lua, por exemplo, você vê que ela é esférica, você vê que tudo é redondo, só a Terra que seria uma elipse, sei lá, uma rosquinha, umas paradas assim, entendeu? Então não faz tanto sentido. E eles têm bastante dificuldade para pegar e provar esse tipo de coisa. E eles têm as suas ideias, eles têm as suas teorias, mas o problema é que a maior parte das teorias deles ou já foram desmentidas, ou são teorias que se baseiam na pós-verdade, né?
Mas, enfim. Então, na minha pesquisa, ó, sim, todo mundo merece se expressar, 20%. 20% das pessoas que eu sigo, 1,4 mil pessoas que votaram, né, falaram... Nossa, foi bem pouco, na verdade, né, mas a gente pode tirar isso por média, né, da pessoal que tá lá no Twitter. Depois eu vou fazer uma pesquisa dessa aqui no YouTube. Então, sim, todo mundo merece se expressar, 20% das pessoas falaram. Não, é danoso, 56% das pessoas. Votei pra ver o resultado, 23% das pessoas. Se eu tivesse colocado outra questão aqui sobre o negócio lá das picadinhas que trazem anticorpos e outras coisas mais, talvez aí fosse diferente a reação das pessoas, né? Então, porque isso tá afetando a vida das pessoas, né? E por mais que os caras falem, não, eles ficaram falando mal, né, das picadinhas do começo até o fim, né? E no começo tava o caos, aí depois das picadinhas começou a baixar e hoje em dia a gente tá vivendo a vida normalmente, né, de novo, por causa disso. Mas ainda tem gente que não acredita, né, que o que aconteceu aí. É tipo Paulo Cogos, Xandão, né? E é bizarro mesmo esse tipo de coisa, né? E aí, o Xandão, ele fez um baita no desabafo, né? O Fei fez um vídeo sobre isso, né? E o Fei, ele basicamente fala que... Eu acho que o vídeo do Fei foi passando essa ideia de que... Ah, não, ele tem que ter a liberdade para ele pensar do jeito que ele pensa e também que ele não deve ser atacado por causa disso, né? Tem pessoas que vão pensar o contrário, que, ah, não, a pessoa que pensa desse jeito, ela tem sim que ser criticada, ela tem que ser sim jogada para debaixo do tapete, porque esse tipo de gente causa danos, né, no caso das picadinhas. Mas a questão é que, assim, o Fei, eu acho que ele não fez a leitura do que realmente o Xandão sente, porque eu fui lá e vi o vídeo completo do Xandão, e nesse vídeo... O Xandão, ele fala que, basicamente, ele quer sumir, ele quer ir pra uma montanha e ficar lá cortando madeira o dia inteiro, ele não quer mais fazer live. E talvez a frustração do Xandão não seja só com fazer lives, mas com estar na internet todo dia. Isso desgasta muito a gente pensa que não, mas desgasta muito a gente. Mas também, né, pela questão de que ele tá frustrado. O Xandão, ele tá frustrado por ele não estar convencendo as pessoas da forma que ele gostaria, entendeu? Então, quando ele provavelmente vê as pessoas zoando ele, que nem aconteceu no caso do Hamlet, ou quando ele viu as pessoas tratando ele como se ele fosse um cara ignorante, sabe, que faz meme, ou até mesmo chamando ele de próprio personagem, eu acho que isso deve deixar ele bem chateado, porque ele realmente acredita bastante nessas coisas, entendeu? Ele segue bastante a Bíblia. No vídeo que eu fiz falando sobre a Bíblia, né, e eu já estudei bastante a Bíblia, inclusive, tá? Eu já falei sobre isso aqui em vídeos antigos, né, eu tive um passado bem religioso, até hoje, tá? Eu sou religioso até certo ponto, só que, tipo assim, eu não vou mais em igreja, saca? Mas eu ainda acredito bastante, eu já li a Bíblia mais de 3 vezes, então tem muitas coisas que eu aprendi através da Bíblia, ensinamentos que eu levo até hoje, né, principalmente o Sermão da Montanha, que pra mim é uma das melhores passagens de Jesus, de você, tipo, nossa, cara, tem muita coisa. Acho que a coisa principal que eu levo pra minha vida é sobre família, né? Família não é as pessoas que dividem laços de sangue com você, mas as pessoas que estão com você. Essa é a sua verdadeira família. Eu acho isso maravilhoso, né? Fora o... Agora eu vou ficar falando sobre parábolas de Jesus, vou ficar o vídeo inteiro falando sobre isso. Tá, vamos parar com o TDAH aqui. Então, eu já estudei bastante a Bíblia, eu gosto bastante da Bíblia, e na Bíblia não tá dizendo que a Terra é plana. Na verdade, isso é uma interpretação que as pessoas tiraram. E essa questão da interpretação é até interessante, sabe assim? Porque assim, se tá escrito X e você interpreta Y e você repassa para as pessoas Z, tipo, a sua interpretação daquilo que tá escrito não automaticamente traz palavras pro que tá escrito ali. E na Bíblia tem vários momentos onde ele fala sobre a Terra ser circular, sabe? E aí, beleza, eu entendo que tem esse pensamento de que a Terra é plana e tal, e que a Bíblia colabora com isso, e que na Bíblia tem certas passagens, sim, que a Terra é plana, e o Papo Castro fez um vídeo maravilhoso falando sobre esses pontos de vista, mas quando você analisa o todo da obra, você vê que mesmo na Bíblia eles citam que a Terra é circular, eles não falam que a Terra é um prato, que ela é uma rosquinha, nem existia rosquinha na época, que ela é uma bolacha, uma parada assim, entendeu? Então, tipo, a sua interpretação do que tá escrito não deve ser passada para as outras pessoas como uma lei, como algo que você quer obrigar as pessoas a fazerem, entendeu? E a religião é muito disso, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas seguem a religião do jeito que ela deve ser seguida, ou seja, respeite a si mesmo, respeite as outras pessoas, amor, vida, ame ao outro como a ti mesmo, e assim por diante. Não, as pessoas esquecem completamente essa parte e vira uma doutrinação. Ou seja, você tem que pensar como eu, você tem que seguir o que eu quero, você tem que seguir o que está escrito nesse papel. Esse papel aqui, ele legitima todas as coisas que eu falo. E nesse caso, cabe a interpretação. A gente cansa de ver pastor que vem e fala coisas absurdas para as pessoas porque está escrito e ele justifica as coisas. Tem um caso de um pastor que parece até meme,
Mas é real essa parada. Basicamente, o cara foi lá e adulterou, né? No caso, foi adultério. Uma mulher tava com o marido dela e o pastor leu lá, pegue não sei quem e adultera, alguma coisa assim. Só que ele esqueceu de ver a vírgula. Aí tava escrito na Bíblia, né? E adúltera, e não e adultera. Ele só leu e adultera. Então ele foi lá, enfim, o vídeo tá aí na tela, vocês já viram, vocês já entenderam o que aconteceu. É bizarro esse tipo de coisa, mas você vê como a interpretação do cara, do bagulho que tá escrito, legitima as coisas que ele faz, e coisas erradas às vezes. E cara, sinceramente, não tá escrito na Bíblia várias das coisas que as pessoas fazem aí, né, de maldade aí com outras pessoas, briga, divisão e outras coisas mais, que virou uma guerra, né, esse tipo de discurso que eles têm. Então não é mais sobre você convencer, é sobre, tipo, eu tô certo, eu tô falando a verdade, sabe? Tanto que o Xandão fala isso, ele fala que ele tá defendendo verdades, ele não tá defendendo uma opinião ou uma interpretação, mas é uma interpretação de mundo, sabe por quê? Porque assim, o que garante que você que tá assistindo esse vídeo, tá vendo esse fundo aqui, meu, como azul? Porque o seu azul pode ser o meu vermelho. E se trocar o azul de uma pessoa para outra pro vermelho, será que faz diferença? Será que a gente vai notar essa diferença, entendeu? Imagine que para mim o céu é vermelho e para você o céu é azul. A minha interpretação do céu é que ele é vermelho. Eu vou falar que ele é azul porque a gente deu esse nome a essa cor, e a cor azul pro céu, sendo vermelho, não vai fazer diferença no final das contas. Então a gente é preso a isso, é preso à nossa própria interpretação de mundo, que leva em consideração, sim, fatores religiosos, fatores comportamentais, fatores familiares, mas não deixa de ser a nossa interpretação. E a frustração do Xandão até o momento, aparentemente, está sendo justamente essa, de que ele não está conseguindo convencer as pessoas das coisas que ele faz, e ele está sendo tirado como maluco e piadista. Assim, eu deixei lá em aberto, né, a pesquisa para as pessoas votarem se elas acham que as pessoas que têm opiniões divergentes, elas deveriam ser respeitadas ou não. Então, vamos lá. Qual é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que depende. Por mais que eu tenha feito a pesquisa e falar depende é bem justo, né? Eu acho que, em certos casos, a opinião das outras pessoas e também a liberdade de expressão das outras pessoas tem que ser respeitada. Então, se o Xandão, ele acredita em terra plana, ele deve poder acreditar no que ele quiser e segue a vida, mesmo que seja errado. Só que o problema é que, a partir do momento que o Xandão está defendendo verdades e está querendo impor essa verdade às outras pessoas, ele deixa de estar trabalhando com a liberdade. E aí ele deixa de estar falando sobre liberdade, mas ele está impondo o ponto de vista dele, que seria o único ponto de vista real, o único ponto de vista que as pessoas têm que seguir. E nesse caso especificamente, no discurso do Xandão e de outras pessoas também, não é sobre convencer, mas é sobre você ter que seguir aquilo para você continuar naquele grupo, ou porque você gosta daquela pessoa. Você tá, por exemplo, numa família que ama macarrão, mas você odeia macarrão. Se você falar macarrão, você está expulso daquela família. Logo, você passa a aceitar o macarrão ou até mesmo compartilhar o macarrão, mesmo que você não goste de macarrão, porque senão você vai ser expulso. Então, estão impondo em cima de você que você goste ou que você coma macarrão, mesmo você não gostando. Então, você não tem liberdade de escolha nessa situação. Sendo que, vamos ser sinceros, tem milhares de teorias aí para explicar o que é o formato da Terra. E, bom, enfim, como eu disse, quando tá só na questão hipotética de discussão, é tudo bem, a própria ciência se faz assim, por mais absurdo que sejam as coisas. Mas no caso da Terra plana, eu acho que ela tem tanto problema de causar danos, embora que muitas pessoas vão dizer que é a porta, tipo, falam que a maconha é a porta para as drogas pesadas, então a Terra plana é a porta para as teorias absurdas. Mas assim, eu não vou pegar e culpar as pessoas que simplesmente confiam, acreditam nisso, né? Ainda mais se baseando na questão tipo religiosa. Mesmo que na religião não esteja escrito que a Terra é plana, né? Mas isso é uma interpretação das pessoas. Mas falando sobre essa questão de picadinhas, né? Vocês entenderam, né? Picadinhas aí por causa da pandemia. Ser contra isso, você não tá só sendo contra o que as pessoas fazem, o que tá salvando o mundo, o que tá ajudando as pessoas, o que tá levando a gente a ter uma vida melhor. Aí muita gente fala, nossa, eu tenho nojo de você porque você tomou 3 doses e tal. Gente, eu tô vivendo 100%, eu não morri por causa dessas doses, entendeu? Vocês queriam que eu tivesse falecido, é isso? Ah, não, mas isso não existe, isso é tudo coisa da mídia. Beleza, eu conheço muitas pessoas que pensavam assim e que acabaram falecendo também, tá? Então, assim, se a gente voltou à normalidade é por causa dessas picadinhas. Falar que não e passar esse pensamento e impor esse pensamento nas outras pessoas é danoso, pode até ser considerado criminoso até certo ponto, porque você tá, literalmente, como eu disse, né,
né? Tipo, de 100 pessoas que te ouviram, se uma pessoa morrer, você é responsável por essa pessoa, porque foi você que fez ela não tomar o bagulho que ia salvar a vida dela, entendeu? Aí a gente lembra, por exemplo, daqueles casos religiosos de pessoas ou crianças que estão precisando de transplante sanguíneo, e essas crianças estão lá no hospital e não pode, porque, sei lá, o testemunho de Jeová da família não deixa que faça o transplante de sangue, transfusão de sangue na pessoa, e a pessoa se fica à mercê de morrer, sabe, por causa disso. E eu acho que, cara, todo mundo tem direito à vida, sabe? A vida não é feita de opinião. Ah, não, mas se ele fizer transfusão, aí ele não vai pro céu. Então é melhor que ele morra agora e vá pro céu do que ele morrer, do que ele viver a vida e ir pro inferno porque ele fez a transfusão. Sei lá, mano, acho meio absurdo isso, acho bem insano. Então esse tipo de coisa eu não acho que tem que ser respeitado, não. Eu não acho que tenha que ser passado adiante esse tipo de pensamento. Mas em relação à Terra plana, bom, pra mim, enquanto eles estiverem de boa no canto deles e eu tô no meu canto, não tem problema nenhum, siga a sua vida. Só que aí entra essa discussão, né, do Feio. O Feio colocou como se fosse o hate que o Xandão tá recebendo que deixasse ele chateado, mas eu não senti que foi isso que o Xandão falou. Tanto no vídeo dele que ele fez lá, quanto nas outras lives, né? Pode ser frustração por estar criando conteúdo desse jeito há muito tempo e por não estar conseguindo atingir as pessoas da forma que ele gostaria, né? Bom, enfim. Mas aí tá aí o vídeo pra você, espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.